Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe dos juniores. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, não deixa para depois, se inscreve agora. E também quero te convidar a fazer parte do nosso grupo no Telegram. Vou deixar aqui no primeiro comentário o link que te direciona até o nosso grupo. Lá você pode compartilhar as suas sugestões de atividades, de hinos, de chamadinhas e também acompanhar de pertinho as sugestões das outras professoras. Todo esse material que eu trago para vocês aqui, eu também disponibilizo lá no nosso grupo. Amém? E sem demoras, vamos para a nossa aula número 4, que diz assim: a lição da tempestade. Trouxe para vocês alguns corinhos que falam sobre o hino, sobre o barquinho, sobre essa passagem, e também tem aqui um bem conhecido, que é da Gisele Cristina, O Meu Barquinho. As crianças gostam daquele hino, eles são maiores, eles vão poder cantar com facilidade também. Amém? Continuando lá, o nosso texto áureo fala assim: Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Marcos 11, 22. Esse é um versículo bem fácil para eles memorizar, pode ser memorizado com gestos, mas se você quiser cortar em pedaços, palavra por palavra, deixar com que ele dê um tempinho para eles montarem, fique à vontade. Tem uma técnica também que você pode cortar por palavras esse texto áureo, dar um canudinho para cada um e pedir para que eles organizem o texto áureo usando o canudinho. É bem divertida também, certo? Continuando, as sugestões que eu trago para a história. Para quem gosta de produzir visual, trouxe aqui duas sugestões. Gosto bastante do primeiro ali, que a gente coloca, né, o barquinho no pescoço e a gente tem ali as mãos livres para poder manipular os fantoches. Mas também tem aquela sugestão, eu achei lindo o visual. Ela incrementa com uma lata que faz barulho na tempestade. Enfim, dá uma olhadinha lá. Vejam as irmãs, se gostarem de sugestões, coloque em prática. E para você, professora, aqui sempre está pedindo sugestões ali de como trabalhar o visual de forma dinâmica. Trouxemos outra sugestão hoje, que é a televisão. Ali eu coloquei o passo a passo e o endereço da onde eu trouxe a inspiração. Certo? Não, eu tenho colocado toda semana um diferente do outro. Se eu não coloco na sua aula, dá uma olhadinha na hora do berçário, na aula do maternal, que com certeza você vai encontrar as sugestões lá. Essa é a terceira sugestão que nós trouxemos, que é a televisão. Amém? Ali tem o passo a passo de como que ele foi montado a televisão, tem também os endereços das irmãs que trouxeram esses visuais, como também o endereço da televisãozinha para vocês poderem entrar lá, curtir, compartilhar e aprender o passo a passo. O que ressaltar na história da tempestade? Nós vamos mostrar ali, o versículo ele já começa falando que Jesus estava numa travessia, certo? Ele falou assim: olha, vamos para o outro lado. Então é Jesus mesmo falando com os seus discípulos, né? Vamos para um nível mais profundo, vamos para um nível de consciência maior sobre Deus, vamos conhecer mais sobre Deus. Então é essa passagem ali que está remontando, porque eles estavam ali andando com Jesus, aprendendo de Jesus, mas Jesus tinha mais para eles. E antes do Senhor levar eles para o mais, eles precisaram passar por uma aprovação para ver se eles já tinham aprendido quem é Jesus, se eles já tinham aprendido assim, né, a fé deles já estava mais alicerçada. Então o Senhor faz esse convite: vamos para o outro lado? Vamos passar, pessoal. E o povo aceitou o convite de Jesus. E eles colocaram Jesus no barco para fazer a travessia. E aí, nesse momento, quando eles estão fazendo essa travessia, vem a prova, como todo mundo passa. Né? Na escola, por exemplo, é um grande exemplo. Vocês trabalham ali, as professoras, né, dão aula para os alunos durante 3 meses de alguns conteúdos, de coisas novas, e aí ela fala assim: para nós podermos passarmos para outros conteúdos, nós temos que fazer uma prova para ver o que ficou ali que vocês aprenderam e o que ainda a professora precisa trabalhar melhor para que o aluno aprenda. E aí, conforme o resultado daquilo, olha, você tem condição de passar para um outro nível. Olha, nós vamos ter que rever essa situação para você poder passar para um outro nível, que é a recuperação da prova. E aí, sim,
a pessoa está apta para passar para um outro nível. Às vezes ainda não, vamos novamente, até que você fique apto para passar por um novo nível. Então, antes da gente ter um conhecimento mais profundo de Deus, ou antes da gente ter uma nova revelação ali de Deus, precisamos passar por uma prova. E foi o que aconteceu com os discípulos. Eles estavam acompanhando Jesus desde o início do ministério de Jesus, vendo os milagres, aprendendo a palavra do Senhor, acompanhando Jesus. Agora Jesus falou assim: ó, vamos para um outro nível. E aí eles passam por tudo aquilo. A gente vê que o barco, ele representa a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma que recebe Jesus. Então, quando você fala, abra o seu coração para que Jesus entre, então Jesus ele vai entrar, assim como ele entrou naquele barco. E quando Jesus entra na nossa vida, ele nos traz entendimento, ele nos ensina e aí também ele nos prova. Será que você aprendeu? Será que você está apto para um próximo nível? Então Jesus entrou no barco. Jesus estava com eles, mas o que aconteceu com aqueles discípulos? Eles estavam se sentindo confortáveis aonde eles estavam, porque a gente vê que ali alguns dos discípulos, né, 4 deles, eles eram pescadores, já estavam acostumados àquele mar da Galileia, e o mar da Galileia, se os irmãos verem, né, se as irmãs verem no mapa, não é um mar aberto igual a gente vê a praia, tudo aberto, que tem aqueles ventos e tudo mais, não, ele é chamado de mar, mas é como se fosse um lago, ele é cercado, é grande, né, muito, ele é bem extenso, só que ele não é um mar aberto, tem ali cidades em volta, ele tanto que eles fazem a travessia de uma cidade para outra cidade através desse mar. Só que, então, a tendência é que esse mar ele seja mais calmo. Só que em determinados momentos, aquele vento pode encanar ali dentro dele e causar isso mesmo, essas ondas que aparecem na história. Mas não é o comum disso acontecer. Mas pode acontecer, realmente é para ser um mar bem calmo. E o que aconteceu? Jesus entrou, os discípulos já conheciam aquele mar, já estavam tranquilos, se sentindo que, pronto, dá para deixar Jesus descansar, dá para nós deixar Jesus de lado, porque nós sabemos fazer as coisas do nosso jeito. Não, Jesus aqui na igreja, né? Eu peço a Jesus para ele me dar iluminação para me dar aula, para me pregar a palavra do Senhor. Então, aqui na igreja eu busco Jesus. Mas já lá na minha casa, eu já sei administrar a minha casa, então eu não preciso de Jesus. No meu trabalho, nossa, eu faço trabalho há 14 anos, então eu também não preciso de Jesus ali. Era mais ou menos o que Jesus e os discípulos fizeram. Eles não, ali eles já estavam acostumados, porque eles viviam naquele mar, era a realidade deles. Eles achavam que ali eles não precisavam de Jesus e deixaram Jesus descansar. E o que aconteceu? Quando eles deixaram Jesus de lado. Porque acharam que podiam fazer no conhecimento que eles tinham, na força do braço que eles tinham, com as condições que eles tinham. De repente, eles começaram a passar por dificuldades, por medos, aflições, porque começou a se levantar um vento que não era do conhecimento, que não era próprio daquele lugar. Aí começou a vir aquelas tempestades e eles foram tentando ali, de uma forma ou outra, se manter naquele barco. Quando eles viram que o barco já estava quase à deriva, aí eles chamaram Jesus. E eles não chamam Jesus Pai, Jesus me perdoe porque deixamos o Senhor de lado. Não, eles já chegam o quê? Não te importa que nós morramos? Já chegam cobrando de Jesus. E Jesus nem responde eles. O Senhor já levanta, já acalma aquele mar, já silencia, acalma o vento. E quando tudo vira uma completa bonança, então, olha a sabedoria do Senhor. Mesmo quando a gente está querendo fazer as coisas na nossa força, no nosso braço, como a gente acha que é, Ele está do nosso lado. Está ali quietinho, está ali esperando você chamar por Ele. Só que que a gente não venha fazer como os discípulos, né? Chamar Jesus naquele momento de pior tempestade, no pior momento, mas que a gente peça, Senhor, já vá à minha frente, já vá me conduzindo, já vá me levando, porque quando a gente já convida Ele, a gente vai com fé, sabendo que Ele está ali, Ele está cuidando da situação. E quando aquela situação realmente começar a nos incomodar, a gente fala, Pai, isso está doendo, isso está me machucando, e Ele vai cuidar de nós.
E ele vai agir, não precisa a gente passar por todo aquele desespero e chegar cobrando o Senhor, porque aqui que os discípulos falam, não vai, não, o senhor não está vendo, o senhor não se importa, o senhor não está enxergando o que eu estou passando? E o Senhor só estava querendo ver a fé deles. Tanto que o Senhor fala, a primeira coisa que o Senhor pergunta, aonde está a fé? Por que vocês não têm fé? Viram Jesus fazendo tudo. E eles é tão bonito que no mesmo versículo, né, ali ele já fala assim: quem é esse que até o mar obedece? Então, eles estavam tendo um nível de consciência maior de Jesus, conhecendo mais Jesus agora, porque eles viram que o Senhor tinha poder na terra de curar, de libertar, mas agora eles entendem que o Senhor também, o Senhor Jesus, tem poder agora sobre o vento, sobre o mar. Então, eles tiveram conhecimento a mais de Deus para alicerçar mais a fé deles. E assim eles puderam partir, porque ali a gente vê que no que eles saem dali, eles já encontram aquele endemoniado de Gadareno, que era algo, não era um demônio que tinha dele, mas era uma legião. Então aquele povo precisava crer, ter uma porção maior de fé. Então eles precisavam passar por aquela tempestade. Só que eles deixaram Jesus de lado naquela tempestade. Só que quando eles buscam Jesus de novo, o que acontece? Eles têm um novo entendimento. Ah, o meu Jesus, ele também tem poder sobre o mar, sobre a tempestade. Então, em qual área da sua vida você ainda precisa que o Senhor Jesus se apresente? Em qual área da sua vida que você está passando uma tribulação que você deixou de lado? Às vezes é no casamento, às vezes é na tua família, no teu relacionamento com teus filhos, no relacionamento com os teus pais. Ah, mas sempre foi assim. Não foi assim, não é esse o desenho de Deus. Não é um casamento conflituoso o desenho de Deus. Não é um lar conflituoso o desenho de Deus. Deus não criou assim. Não, mas a minha casa era assim, na casa dos meus pais era assim, na casa das minhas avós era assim, todas as minhas tias passam por isso, mas esse não é o desenho de Deus. Aquele mar da Galileia não era para estar passando por neste momento, por aquela tempestade que estava passando. Era um mar calmo. E ali o Senhor fez voltar a calmaria no poder da palavra dele quando os discípulos clamaram. Então, professor, eu preciso que a senhora entenda essa realidade, para que a senhora possa passar para os seus alunos, que nós, na presença de Jesus, nós também vamos ter momentos de tribulação, momentos de dificuldade, mas nós precisamos lembrar que Jesus está conosco, e quando a gente achar que as coisas estão fugindo ao nosso controle, a gente fala, opa, esqueci de deixar no controle de Deus. Então nós vamos lá e pedir, se a família, porque a família das nossas crianças também pode estar passando por conflitos. As nossas crianças podem estar sendo influenciadas pelas coisas do mundo. Às vezes vem pai e mãe discutir, não é porque estão na igreja que essas coisas não acontecem. Simplesmente na igreja a gente não fala sobre isso. Ah, um pai violento, uma mãe fora do seu lugar, querendo tomar o lugar do pai, essa família desestruturada, onde os irmãos brigam, onde não há harmonia, onde não há paz. Eles não podem achar que isso é normal. A gente tem que mostrar para eles que não foi esse desenho que Deus criou. Deus colocou o pai para ser a cabeça, colocou a mãe para ser auxiliar do pai. Os filhos têm que ser obedientes e honrar os seus pais, cada um no seu lugar, está debaixo da bênção de Deus, recebendo as bênçãos de Deus. Agora, quando a gente tenta tomar um lugar que não é nosso, aí sim as desavenças começam a acontecer. Então, é ensinar os nossos alunos, se o teu lar não é um lar de paz, não é um lar onde o Senhor possa habitar, porque a palavra do Senhor diz que Ele habita no meio dos louvores, é onde estão adorando Ele, é onde estão consagrando a Ele, é onde a presença dEle é bem-vinda. O Senhor não vai operar, não vai ficar num lar onde há contenda, não existe isso. Aonde o Senhor entra é bênção, é bonança. Então, se não está acontecendo alguma coisa, está fora dos desenhos de Deus. Então, a gente vai mostrar isso para as nossas crianças. Se tem alguma situação que está fugindo do controle, nós temos que entregar o controle para Deus.
E quando Deus entra nesse barco, quando nós abrimos o nosso coração, Ele entra na nossa vida, Ele muda a nossa vida e Ele vai nos levando a níveis mais profundos de conhecimento, de experiências com Ele, para que o nosso relacionamento com Ele seja genuíno. E se não é dentro de nós que está o conflito, mas fora de nós, na nossa escola, às vezes tem coleguinhas que nos perseguem, uma professora que nos persegue, aonde está havendo um desequilíbrio, nós temos que chamar Jesus para tomar conta dessa situação. Amém? E aí a gente vai conhecer quem é esse que tem poder sobre o céu, sobre a terra. Porque a palavra do Senhor diz em Mateus 28:18: E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado o poder no céu e na terra. Então o Senhor já tem esse poder. Agora só falta você abrir espaço para que ele possa usar o poder dele na sua vida. Amém? E para finalizar a nossa aula de hoje, temos aqui uma brincadeira muito divertida. Trouxe para vocês aqui também aonde eu achei a referência para vocês também poderem entrarem ali e pesquisarem, que é dos barquinhos, certo? Que você faz ali, tem uma sugestão que faz o barquinho no isopor, faz o barquinho ali na esponja, na tampinha da garrafa. Veja o material que você tem. Você vai precisar de um recipiente como esse que a gente está vendo. Esses são pequenos, mas se você tiver aqueles organizadores um pouco maior, você pode levar aquelas bandejas grandes. E a ideia é que a criança vá assoprando o seu barquinho, que eles atravessem de uma margem para a outra, certo? São essas sugestões para a aula de hoje, que o Espírito Santo venha semear isso no coração dos seus alunos, no seu coração, para que a gente possa entregar a mensagem que ele tem para as nossas crianças, para que a gente possa atravessar esse nível, para que a gente possa chegar ao outro lado, no lado onde há bonança, no lado a gente possa passar por as tribulações da nossa vida, mas com Jesus no nosso barco e deixando Ele tomando a direção, para que cada prova que nós passe, nós possamos conhecer mais de Deus. Amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a aula de vocês. Se você gostou das sugestões, já deixa o seu like. Deus abençoe vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau!